Salve, Lords! Estamos aqui mais uma vez gravando um podcast sobre games. E aqui é o Jones e eu quero a roupa do Dead Space. Saudações, Lords, aqui é o Maicon e o Espaço Morto está mais vivo do que eu imaginava. Muito mais vivo, vocês nem fazem ideia do que tem lá fora. Muito bem, Lords, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast sobre videogames, né? Que tá melhorando cada vez mais, né, Maicon? Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Perfeitamente. E nós vamos falar dele, Michael, do jogo que nos prendeu, que pelo menos me prendeu em todas as minhas horas livres nesses últimos dias. Hoje eu não consegui jogar outra coisa além de Dead Space 3. A gente jogou a versão para Xbox e nós vamos falar agora o que a gente achou deste game. E deixando bem claro, né, eu e o Michael, a gente tinha a intenção de falar de toda a franquia. Ia ser um podcast especial, ia ser um Lord Classics, né? Só que a gente quebrou a cara, porque quando a gente foi fazer uma pesquisa, a gente descobriu que o jogo é muito mais complexo do que a gente imaginava, né, Michael? E vai muito além do que você vê na tela do seu videogame também. Nossa, demais. Vai além demais. Então é por isso que a gente só vai falar única e exclusivamente de Dead Space 3. E futuramente a gente vai fazer ainda um especial sobre os outros Dead Space. Então não fique chateado. E se você não conhece a franquia, então só um conselho, amigo, jogue do 1 ao 3 que vale muito a pena. Sim. E se possível, jogue os paralelos, spin-offs e o caramba, que não são spin-offs, é tudo interligado nessa coisa. Foi isso que matou a gente. Mas antes, para tudo, porque nós temos e-mails, Michael. E-mails! Tropeço, por favor. Obrigado. Muito bem, Michael, nós temos 2 e-mails aqui. Você lê um e eu leio o outro? Leia os dois, por favor. Eu vou ler os dois? Tô muito afim, não. Não tá afim? Não, beleza, tudo bem. E a gente falou do Rodrigo, né, Rodrigo? Beleza, Rodrigo? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente falou do Rodrigo no último podcast. Eu vou falar do Rodrigo de novo, porque o Rodrigo respondeu o nosso e-mail. Então vamos lá. Rodrigo Martins, 14 anos, Campinas, São Paulo. Salve, Lords. Não, realmente esse bordão pegou, né, cara? Que bom, mano, fico feliz. Que bom. Que bom que o Salve Lords pegou. Salve Lords, faz pouco tempo que conheci o Lordcast, foi no começo de fevereiro e estou achando ótimo o podcast de toda semana. Queria deixar uma dica de podcast para vocês. Eu ouvi vocês citarem alguns animes como Dragon Ball e One Piece. E pelo que deu a imaginar foi que vocês assistissem animes, eu acho, entre aspas. Tá aí a minha dica de um podcast de animes e muito obrigado pelo ótimo conteúdo de toda semana e continue com esse ótimo trabalho, pois já virei um fã de vocês e quem sabe vocês um dia superem podcast risos. Nessa já vou colocar uma censura nessa hora. Então, Michael, o que você achou do comentário do Rodrigo? Cara, eu achei muito bom, mano. E olha que a gente falou bem pouco sobre anime, cara. Foi uma falinha simples, assim. Na verdade, a gente não falou. Você fez uma citação. Isso, a gente usou One Piece como um exemplo. De um comentário que eu fiz, como exemplo. Na verdade, Rodrigo e os outros ouvintes que têm esperança de sair alguma coisa de anime, eu já vou jogar a real pra vocês, que é o seguinte, o Michael, ele odeia anime. Não, velho, eu não odeio anime, eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco. Morra, ceia, seu viadinho! Eu gosto do que eu vi na manchete, pronto. O Zodíaco, Sailor Moon, Yu Hakusho, Shurato, é isso. Sim, um pouquinho do que veio depois, cara. Cara, daria pra fazer sim, mas... Mas desses. Não, daria pra fazer se você fosse orelha, né? Isso. Ia ser um podcast como se eu estivesse tentando te convencer a assistir, né? Isso, também não seria uma ideia, cara. É que coisas mais novas do universo oriental, cara, não desce pra mim, cara. Nada contra os japoneses aí, não sei nem se tem algum japonês ouvindo a gente, fora o nosso amigo Carlos. Mas, porra, é isso, mano. Nada contra, gosto da história do Dragon Ball. Você só não curte, né, cara? Você só não tem saco, né, digamos assim. Isso, da mesma forma que tem, a galera que curte mangá, anime e não consegue ler um HQ, por exemplo, americano. É a mesma coisa, só que é o contrário. Tudo bem, normal, isso acontece, é muito comum. Então, infelizmente, o Michael não é tão fã, mas ainda vou fazer ele. Eu tô fazendo ele ver o filme do Samurai X, porque eu quero muito fazer um podcast sobre o filme do Samurai X, que eu estou ansioso pra assistir. E, no meu caso, eu já vi muito anime, já fui otaku, eu não sou mais. Meu negócio agora é mais gamer. Eu acho que eu sou nerd gamer, no caso, a gente é geek, né, Michael? É assim que a gente se intitula isso, né? Geek.
Chique, coisa chique. No meu caso, eu curto mais mangá. Então, a gente ainda vai fazer futuramente uns podcasts de quadrinhos quando a gente ficar sem assunto. E ainda vou tentar fazer esse estilo aí. Eu vou meio que... Vai ser um podcast de eu contando pro Michael que merda é essa que eu tô vendo, entendeu? Mas valeu a dica, Rodrigo. Não espere para mais, que bom que tá gostando do conteúdo. E vamos para o próximo e-mail, que é, né, do nosso fã que bate carteirinha, né, Michael? De quem seria? Caio! Do Caio! Caio que foi... Ele foi dar uma incrementada na explicação que a gente deu sobre a neblina de Silent Hill. E tá aqui, primeiramente, parabéns pelo podcast. Está mais focado no assunto e com duração excelente. Bom. Sobre a neblina, é um efeito clássico da época devido à falta de capacidade dos consoles de desenvolver o cenário. Como disse o Michael, a neblina é usada para disfarçar a construção do cenário ao fundo. Tal efeito foi muito utilizado em games do 64 e games de corrida em geral. Cara, o que me dá raiva é o fato de você ver isso em consoles atuais, cara. Como GTA, você vê a cidade se construindo. Não, qualquer sandbox você... sobe num prédio, vai, num Infamous, Puta, como é que é o nome daquele outro lá? Homem-Aranha... Também. Mais antigo, que saiu o segundo. Prototype. Quando você sobe num prédio, você vê ali a cidade, você vê que seu ângulo de visão, o ponto de visão é bem pouco, cara. Também a gente tá falando de um hardware que é de 2006, né? A cidade embaça, né, cara? Isso. É um hardware de 2006, cara. Aí que tá o problema. Até o próprio Batman Arkham City é assim. Isso, só que no Batman Arkham City tem a desculpa de estar à noite. A visão vai diminuir bem, isso é normal, cara, mas jogos em plena luz do dia que ocorrem isso, fica muito estranho, cara. A galera que tipo, tem um PC foda e tá jogando o mesmo jogo, se ele chegar a ver alguém jogando esse jogo no console de mesa, o cara saca a diferença na hora, velho. Se bem que não tem nem como comparar mesmo um PC de mesa com um PC de última geração, um console de mesa com um PC de última geração. O PC sempre vai ser mais potente que o console de mesa, né, cara? Talvez não na data de lançamento do console, mas aí depois... depois é adaptável. Eu tô vendo configurações aí do Play 4 que a gente tá vazando pela internet, e dá pra você já montar um computador que quebra essa configuração do console que vai vir na próxima geração, facílimo. Fácil? Né? Fácil. O que na verdade a produtora consegue, milagre, é porque a produtora vai ter sempre aquele hardware padrão. Então eles podem fazer vários testes, pode aumentar o pixel, diminuir pixel, aumentar o processamento do processador para placa gráfica e o caramba. O aparelho é destinado a jogo. Um computador, ele não vai carregar só o jogo, ele tá lá com o sistema operacional executando em segundo plano, ele tá com N coisas também ali, né, pra sobrecarregar ele, né. Tá com o seu torrent lá baixando. Né? O MSN, geralmente se você estiver jogando o seu joguinho ali de tiro, você vai estar com o Skype ligado. Isso, mano, o jogo, o console tá praticamente executando apenas o jogo, que ele foi feito com hardware padrão. É o mesmo esquema da Apple. Por que os aplicativos da Apple não rodam nos aparelhos da Apple? Eles deslizam, porque a produtora tem o hardware fixo, um hardware padrão para aquele aplicativo. Já, você vai ver um aplicativo para Android, você pensa, puta que pariu pro cara programar, né? Porque tem N Androids, cara. Minha geladeira roda Android. Minha mãe comprou uma máquina de lavar esses dias aí, cara, que ela consegue atualizar o status do Facebook enquanto ela coloca a roupa pra lavar, velho. Aí, demorou. Tem Android Jailbreak 3.5. Então é isso, pessoal. Mande mais e-mails e vamos para o que interessa. A gente podia fazer alguma coisa sobre tecnologia também, né, mano? Verdade, né? Beleza, boa ideia. Abre o Wikipedia e começa a estudar. Demorou. Once upon a time there was a lovely princess. But she had an enchantment upon her of a fearful sort. Michael, Dead Space 3. Quando eu vi este jogo sendo anunciado há mais ou menos um ano atrás, eu me perguntei, será que meu Xbox vai sobreviver até lá? Né? Eu tinha aquela sensação, tipo, mano, esse jogo eu acho que eu não vou conseguir jogar. E graças a Deus estava errado.
É foda quando você vê um lançamento de peso próximo ao fim da geração, dá meio que um frio na barriga. Você pensa, puta, essa porcaria vai sair pro outro e não pro meu. É, porque há um ano atrás a gente tinha a sensação de que em 2013 o Play 3 e o Xbox 360 já teriam morrido, né? Sim. É porque não tinha nenhum rumor nem data de nada, cara. É, foi inclusive mais ou menos a época que a gente se conheceu que a gente já começou a discutir isso aí, né, cara? Sim. Né, a gente, ano que vem já era, acabou, e nessa a gente já sobreviveu aí ao God of War Ascension que tá chegando, a gente já conseguiu sobreviver a Max Payne, ou Dead Space 3, o Metal Gear... Tem mais títulos bons. O Metal Gear Revengeance, que na época também tava demorando pra sair alguma coisa, agora tem, começou com um projeto e agora tá com outra coisa completamente diferente, mas beleza. E, né, o fato é que eu fiquei muito contente de saber que esse título eu consegui jogar, e eu achei que eu não ia conseguir. À medida que o tempo passava, que foi saindo mais vídeos, cada vez mais, o povo começou a criticar o Dead Space 3, falando que ele não é mais o Dead Space, que ele virou um jogo de ação, um jogo de tiro e não um jogo de horror, né? Cara, no meu ver, o Dead Space consegue se encaixar nos dois e com uma certa facilidade. Referente à diferença de jogabilidade e o caramba, cara, não tem muito, velho. Pra mim, Dead Space 3 é Dead Space. É, na verdade... antes de entrar na parte de jogabilidade, o controle tá idêntico. A única diferença é que o 3 teve alguns acréscimos de comando, só isso. 2 comandos novos que eu vi só. O rolar e agachar, que na verdade nem é tão útil assim. É mais se você for jogar o... Rolar sim. É mais se você for jogar o multiplayer. O agachar é ridículo, cara. Ele deveria ter um esquema... Ele tem um esquema de trincheira também, de você se abaixar na trincheira e o caramba. Só que é muito falho, cara. É muito estranho. Eles não jogaram Uncharted. Eu achei que ia rolar tipo um Gears, tá ligado? Você baixar de costas, assim. Teve essa esperança. Ia ficar muito show. Ia ficar show de bola. Bom, mas vamos para a introdução, né, Michael? Vamos para o enredo. Dead Space 3 é um jogo de uma empresa... Era da Redwood. Puta, eu já vi muito jogo dessa marca, da Redwood. Né, madeira vermelha. E hoje é a Visceral Games. O nome dessa empresa é muito estranho, cara. É muito bem sacado. Porque você pensa, Visceral Games, cara, tem tudo a ver com Dead Space. Não teve nome melhor pra se encaixar na franquia, né, cara? E junto com a Electronic Arts, que o nome também eu acho que é ótimo, porque a Electronic Arts já fala, cara, artes eletrônicas. Ultimamente tá difícil de ver assim título de peso da Electronic Arts decepcionar. Cara, nem os de esportes, que é praticamente a mesma coisa, só muda, tem uns aprimoramentos a mais ou a menos, mas em teoria é o mesmo, decepcionam, cara. E a EA é toda a organização, cara, tudo subdividido, ó, EA Sports, EA Games, tem a EA Sports Big, tem a EA do Canadá e o cacete. Cara, é perfeito, mano. Muito bem organizado. Um dos jogos que eu mais gostei da Electronic Arts foi o jogo do Play 2, que era o Freedom Fighters. Esse vale a pena fazer um podcast de lembranças. Meu primeiro contato com o EA Games foi FIFA 2000. Eu não jogo futebol. PlayStation 1. Muito bom, cara. Do Play 1, eu sei que tinha jogos da Electronic Arts, mas eu não lembro quais eram. Eu comecei a me deparar mais com o lado técnico do videogame depois do Play 2, um pouco antes dele morrer. E o jogo foi lançado no dia 5 de fevereiro, então dependendo de quando você está ouvindo isso, foi na semana retrasada. E a gente correu nessa semana pra gente terminar o jogo e falar dele. E a gente teve essa semana pra terminar o jogo e, eu fiquei muito inseguro, joguei a demo, achei que ficou mais ou menos. E, bom, vamos pra história primeiro e depois a gente vai pro lado da jogabilidade. Certo, Michael? Certo. Então, beleza. O ano se passa em 2514. Já começa uma coisa bacana, porque o Dead Space, pelo que eu me lembro, pelo menos eu não lembro do primeiro e do segundo, ele dá uma data pra você, né? Sim, ele dá uma data. Ele dá uma data? No 1 e no 2? Isso, tipo assim, eu nunca tive ciente que eles estavam na época do 2500. Você me pegou, velho, peraí. Não, é sério, não precisa ficar encucado com isso. É que eu não lembro mesmo, porque eu não lembro de ter visto nos documentos, nem em nenhum tipo de apresentação. Cara, segundo a nossa fonte de pesquisa, que é inesgotável sobre Dead Space, nos documentos dele, cada jogo tem a data no qual foi lançado. Não lembro se ele fala pra você, pro telespectador enquanto tá jogando, pro gamer enquanto tá jogando. Não, cada jogo tem uma data, mas aí que vem. Isso, mas aí que vem ferrados. Que nem eu não sou aquele tipo de gamer que pra ficar em documento. Nossa.
Nem me fala. Eu não paro pra ficar lendo documento. Tem gamer que gosta, já lê, já manja da história, gosta de ler os arquivinhos, é interessante. É interessante e tal, Mas sim, tem jogo mas é falta de que saco. você vê o documento e ele não vai acrescentar em nada. E no Dead Space, tudo, o visual, o cenário, algo escrito na parede, um corpo, tudo aquilo tem uma história por trás. E é um universo muito complexo, aquilo não passa só daquilo que você jogou. Então eu acho que, se pelo menos não tinha data nos jogos anteriores, só foi colocar uma data agora, eu acho que por essa data dava pra se situar os jogos anteriores também, né? Porque você tem ali um ponto de início. E a história, na verdade, ele começa com um easter egg muito bacana. Acho que nem easter egg, né? É um prólogo. E o jogo se passa 200 anos antes do presente. Mano, sabe há quanto tempo o Isaac Clarke tá nessa batalha? A da parte jogável nossa, do Dead Space 1 ao 3. Ah, mano, ele tá há 7 anos. 7 anos. 7 anos, cara. E pensar que, na minha cabeça, o jogo também não tem tão velho assim, cara. Não, velho, não tô falando de lançamento do jogo. Não, o acontecimento do Dead Space 1 é em 2507. Dead Space 2 é 2500, o 3 é 2514. Então, ele tá há 7 anos lutando. Sim, é que você falou da data de lançamento, eu me confundi com isso. É que coincidiu as datas, desculpe. E o jogo se passa 200 anos antes do jogo, do presente do jogo, que é 2500. Ele se passa em 2300. E fala a história de uma colônia que fica num planeta gelado, e lá eles estão buscando algo, eles estão procurando alguma coisa, e você meio que não sabe o que está acontecendo. Você, né, depois que você tem toda aquela sessão de adrenalina, e é bom que até mostra mais ou menos o que de novo você vai ter no jogo, a cena já passa pro Isaac, já decadente, né, meu? O cara tá acabado, é esquizofrênico, tem um monte de coisa. Como é que chama? Nossa, minha garganta tá uma merda. Estresse pós-traumático? O legal dessa cena que eu curti e muito foi o fato de você ver o personagem em si com a roupa comum, cara. Isso aí é uma coisa que eu nunca entendi, o lance da vida nas costas deles, né? Sim, eu achei estranho, ele tava com uma jaqueta, calça jeans e sapato nessa parte que você joga, e ele tem a barra de vida nas costas. Então, mas é que engraçado, porque quando você tá numa ação, você tá tipo, no seu trabalho. Você no seu trabalho, você está lá na obra, você está levantando a parede do prédio, ou você está no hospital, você está no exército. Faz sentido você estar fardado, sim, e uniformizado e ter a sua vida nas costas, né? Que já é o clichê, já é a marca registrada do Dead Space. Só que você no seu apartamento com a sua roupa casual, é tipo, caramba, não faz muito sentido, velho. E isso todo mundo tem no jogo. Todo mundo. Eu sempre fiquei curioso nesse Dead Space. Eu não sei se os caras que vão mais fundo no jogo entendem a explicação disso. Mas é que eu nunca entendi se isso fica na pele ou se isso fica na roupa, cara. Eu acho que, mano, pra marcar a sua vida, velho, tem que estar na tua pele. Tem que estar ligado ao seu organismo. Não, assim, aos seus sinais vitais. Eu digo assim, por exemplo, eu tiro a minha camiseta e vou tomar banho. Eu ainda continuo com aquelas luzes nas costas. Sim, certeza. Caramba, mano. Mano, se ele cai na água lá com esse negócio diversas vezes no jogo, não pega nada. Não, então beleza. Isso foi já uma curiosidade da minha parte. E, meu, Dead Space, você já vai pro lado humano do Isaac. Porque você sempre nos outros jogos, você tá num ambiente hostil. E nessa você tá no apartamento dele, ele tá ali enfrentando os fantasmas dele, com depressão e tudo mais. E a cena já passa pra cena onde tá tendo ação, né? Em que você tem uma organização chamada Inner Circle, que eles querem ativar a marca. Que é o X da questão do jogo, que é essa marca. Toda a história do Dead Space gira em torno dela. Né, que pelo menos no primeiro jogo eu não dei muita atenção pra ela. E você encontra as marcas vermelhas. E nesse eles mencionam que existe a marca, né, o The Marker preto, que é o que deu origem a todas as outras. E você começa a entender um pouco melhor o que está acontecendo. E esse Inner Circle é uma organização que eles querem ativar a marca preta. E eles acreditam que eles vão elevar o ser humano a um novo nível de evolução. Eles vão melhorar a forma de vida humana. E na verdade não é bem isso, né? Traduzindo, eles são um bando de retardado. Eles são malucos, cara. E não tem muita organização aí no mundo hoje em dia que é diferente disso, né?
coisas até piores se brincar no mundo hoje em dia. Dead Space é o mínimo. E é bacana que você já começa na ação, você já é apresentado ao seu futuro parceiro, né? O John Carver. Como é que é? Ao Robert Norton, que é o superior ao John Carver. E eles vão buscar o Isaac Clarke no apartamento deles a pedido da Ellie, que é aquela garota que perde o olho no Dead Space 2. E nesse ela... Ellie Langford. Langford, né? Na hora eu já levei um susto, que eu pensei, caramba, tá com o olho de volta quando eu vi ela, mas aí na hora eu matutei, tipo, mano, o cara tá no futuro, né, meu? Ela deve ter feito ali uma cirurgia reconstrutiva, deve ter sido um olho sintético, e que o bacana é que eu vi depois que realmente foi isso, né? Eu deduzi, matei na hora, já tava no mundo Dead Space, fiquei orgulhoso de mim por isso. E você é apresentado aos novos personagens, que é o personagem agora da nova dinâmica do Dead Space 3, que é o parceiro, né, do modo multiplayer. E a partir daí começa uma série de eventos, né? Essa organização, ela ativa uma marca na cidade, nessa já é mais uma cidade que vai pro saco, e eles estão lá pra buscar o Isaac Clarke, porque a Ellie, ela tá presa no planeta lá, porque ela tá em busca da marca preta pra destruir ela, e nessa o Isaac, ele tá com aquela depressão, né, meu? Tá com aquele estresse pós-traumático, aquela coisa toda, e ele tá ali tentando refazer a sua mente, né? Que no meu ver destacou essa primeira parte, fora o fato de você ver o Isaac mais humano, foi também o fato das cenas da primeira parte, que é meio que um tutorial, mas não é tutorial, a parte de te apresentar o jogo acontecendo na cidade. As cenas de ação já, como está ocorrendo na cidade, não são contra monstros, são contra policiais ou membros dessa organização querendo capturar o Isaac vivo. E é o seu primeiro contato em todo Dead Space que eu me lembre que você atira em humanos. Isso já é uma grande polêmica que gerou no jogo, né? Tipo, vai virar Resident Evil, não é mais necromorphs, são humanos. Aí já foi aquela polêmica toda, né? Você achou, Michael, que isso estragou a franquia? Você acha que esse lance de colocar seres humanos, colocar um lado mais humano na coisa, você acha que isso fugiu do parâmetro? Tipo, foi que nem Resident Evil? Cara, que vai da opinião de cada um. Na primeira vez que eu vi, que eu joguei, sim, eu achei muito estranho você atirar contra seres humanos, mesmo sendo do mal ou não, no jogo do Dead Space, que nunca ocorreu esse tipo de confronto. Mas é questão de costume, cara, é só jogar. Eu não tive problema algum. O primeiro cara que eu vi chamei na cabeça. Foi muito bom. Um dos headshots mais fáceis da minha vida também. Com certeza. Sendo que esse que é o problema também. Não sei se é a hora de falar ou não, mas inteligência artificial dos humanos no jogo é artificial demais pro meu gosto. Foi muito fraco. Sendo que no jogo mesmo, você quase não enfrenta humanos também, né, cara? E quando enfrentam, eles são muito otários. É mais algo pra te atrapalhar mesmo, pra você gastar bala, porque quase não tem. Apesar que no final do jogo, é porque também tem aquela questão, né, cara? Eu não tive nenhuma dificuldade em enfrentar eles logo no começo do jogo. O controle, se você jogou o 1 e o 2, por mais que eu tenha jogado 2 há muito tempo, eu já tava já me lembrei dos controles, memorizei, é um controle muito fácil de se aprender. E, cara, não vi dificuldade. Dizer que você está lutando contra membros de gangue, nem é tão policiais. Mas no fim, quando você já vai enfrentar a Elite, os caras já dão um pouco mais de trabalho, cara. Eles já têm bazuca, os caras têm uma arma mais pesada, eles já se escondem mais, apesar que não tá tão difícil de matá-los. Eles não são letais. Só o cara da bazuca. Mano, mas o tiro de bazuca você se desvia com um rola pro lado e já era, mano. Mas é rápido, cara. E pra me lembrar desse negócio do rolar pro lado? Mas beleza, isso é jogabilidade, a gente fala depois. Não tenho certeza, cara, mas eu acho que com esqueci o nome daquele poderzinho dele que ele segura as coisas lá. De câmera lenta ou de telecinésia? Isso. Não sei se eu tô falando besteira, mas com o poder de telecinésia você consegue parar o míssil e lançar no cara de novo. Eu fiz isso 2 vezes. Aí, ó. Então cadê a dificuldade? Mas você tem que estar ligeiro também, né, cara? Você tem que estar no hardcore do bagulho, entendeu? Hard rock. Hard rock. E o que acontece? Aí você vai seguir a saga do Isaac Clarke em busca de um planeta gelado, cujo eu não vou me atrever a falar o nome porque eu não lembro.
E nele tem uma lua que fica na sua superfície. É uma lua que tá meio que incompleta, algo que tá meio destruído. E você, logo no começo o jogo é totalmente constante. É uma seção de acontecimentos ruins que vai tomando conta do personagem, cara. Sim. Que é uma coisa que eu acho muito bacana, porque você não está jogando com um agente secreto. Você não está jogando com o Solid Snake, você está jogando com o Sam Fisher. Você não está jogando com o Agente 47. Você está jogando com um engenheiro. Simples engenheiro. Tá entendendo? Tudo bem que eu até me atrevi a ler a biografia dele, ele já ficou um tempo na marinha, né? Mas ele usou aquilo para aprimorar suas habilidades de engenharia. Mas é um cara que, sabe, ele não tem a violência na vida dele. E você vê que ele tem dificuldades de lidar com isso. No 1, ele não tinha identidade, o Isaac Clarke. E era uma coisa um pouco que me incomoda no 1, porque eu não gosto de jogos em que o personagem principal, ele não tem reação nenhuma, a nada. Cara, fica muito artificial. Você vê jogos aí mas é aquela coisa, aquele conceito deles querem que você seja o protagonista. Mas eu acho que isso às vezes não funciona num jogo de tiro, muito menos no jogo em terceira pessoa. Que no Dead Space 1, o cara só vai ter um comportamento no fim do jogo, quando ele descobre que a mulher dele realmente tá morta, não tá viva. Tanto que a mulher dele que assombra ele no segundo jogo, né? E nesse Dead Space... exatamente. E tanto que no Dead Space 3 acontece o oposto, cara. Eles usaram e abusaram do personagem, e é um personagem ótimo. É o ótimo Isaac Clarke, é muito da hora esse personagem. E o foco é ele, não é o monstro, não é a humanidade, não é a ex-namorada dele, não é a história. É o personagem, e você acaba realmente entrando na pele dele, você acaba tomando parte daquele drama, daquele cara que ele não quer fazer aquilo, porque ele não quer ir mais uma vez em um planeta, em uma nave abandonada e ter que enfrentar aquelas criaturas. Sendo que quando tudo começa a acontecer, ele fala assim, vai acontecer de novo. Mais uma vez vai todo mundo morrer em minha volta. Sim. Cara, o que dá... Tem cenas, cutscenes que você consegue ver que o cara tá na fossa, mano. Tem uma cena que você pensa... Não, deixa eu só explicar a cena. Sobe de rapel uma montanha, uma das várias montanhas que ele sobe de rapel durante o jogo, que isso foi acrescentado e ficou muito legal, tanto pra descer quanto pra subir, muito louco essa parte. Aí, tipo, ele sobe, beleza. Então, quando você chega lá em cima, você encontra a Ellie, você fala com ela, ele chora porque a outra mina lá morreu, e ele não conseguiu salvá-la e tal, e o cacete. Uhum. Aí ela fala que pra ele ficar de boa, que não deu e tal, que é pra continuar. Beleza. Na hora que ela sai, ele dá uma olhadinha pro precipício, velho, e olha pra baixo, aí ele volta e fecha a armadura, cara. Parece que ele pensou, puta que pariu, eu poderia me suicidar agora. Eu podia acabar com isso agora, cara. Mas aí, do nada, ele vai e continua, mano. Ele fala, não, vamos. Só que, tipo, você entende, mas ele não fala uma palavra nessa cena. Isso. É isso que é muito bacana no Isaac Clarke. Ele não fala nada. E muitas vezes ele tá com um capacete, você não vê o rosto dele. Mas por um movimento na mão ou da cabeça, você já entende tudo que tá acontecendo ali, cara. Sim. Eu entrei muito no jogo. Eu acho que não sei porque eu tava muito ansioso pra jogar e eu parei tudo, sabe? O meu tempo livre foi totalmente dedicado ao Dead Space. E eu realmente entrei no jogo. E eu gostei muito, realmente... Eu me senti na pele do Isaac Clarke. Sendo que até vou soltar um spoiler, vocês me desculpem, mas eu e o Marco a gente já concluiu que se você tá ouvindo é porque você gosta de spoiler, que até agora ninguém reclamou dos spoilers que a gente solta. Mas quando a Ellie morre, a ex-namorada dele, cara, é a cena assim, a cena mais sem sal nem açúcar que eu já vi. A sala tá pegando fogo, a porta tá fechando, sabe, tipo, ó, vai sem mim, aquela cena clássica, né, Marco? Tipo, vai, tipo, você tem que viver, eu não vou conseguir, eu vou ficar pra trás, vai sem mim. E o parceiro dele, não, mano, já era, usa a coerência aí, fecha essa porta, senão a gente vai morrer também. E ele fecha, cara. Beleza, ela morreu, não teve música, não teve nada. Mas sabe o que colocou a gravidade do drama? O Isaac Clarke. O Isaac Clarke, cara. Porque se fosse uma outra história, mostrar ela morrendo, ela pegando fogo, com uma música triste, mas não, cara, a porta fechou e você não viu o que aconteceu com ela, você às vezes nem sabe se ela morreu mesmo, ela pode ter sobrevivido ou não, né, que fica a incógnita do jogo,
mais pra frente. E, meu, o que é foda aqui, que na hora, mano, é a reação dele. Ele fica com ódio, ele fica com raiva e o semblante dele muda. E sendo que nessa hora tava tão penetrado no jogo que quando ele virou e tipo, ele fez aquela cara tipo, mano, agora é pessoal. E essa parte que é aí que o jogo fica mais foda ainda. Na também, hora eu já né? peguei conta e falei, mano, puta, agora o bicho pega, mano. Agora eu vou matar esses caras, cara. Agora eu... Nossa, velho. Quando eles matam a menina aqui, ele olha com uma raiva que ele fala, mano, eu vou te... Puta, com o olho dele, ele fala, mano, agora o bicho pega. Ele sai com a faca nos dentes, com sangue nos mano. Sangue nos olhos, mano. E nessa hora, eu na minha cadeira aqui, empolgado na cadeira, puta, é agora, mano. Agora sim, agora é pessoal, velho. Agora eu vou matar esses filhos da puta. Mano, quando o jogo, é como eu falei nos outros podcasts, quando o jogo causa uma reação em mim, olha, parabéns. Parabéns. Eu compartilhei dos sentimentos de Isaac Clarke. E voltando um pouco à história, eu não sei se você entendeu muito bem a história, Marcos. Você sacou mais ou menos o que estava acontecendo ali naquele planeta? Então, 30 segundos antes da cena que ela morre, ele já joga na tua cara. E você sacou o que estava acontecendo naquele lugar? Então, no caso, a parte do que aconteceu... Mano, eu só não tenho certeza. O planeta que ocorre 1 ou 2 é a Terra no futuro? Ou é outro planeta? Não, o evento do 2, na verdade, é uma cidade, é uma colônia espacial. É uma nave. A Terra existe nessa porcaria desse jogo ou não? Cara, o que eu concluí é que a Terra não existe mais. E se ela existe, ela tá abandonada, sem recurso. Entendo. Aonde a marca foi encontrada, no caso, onde ela foi ativa e através dos poderes maléficos e maquiavélicos que saem do artefato, todos os humanos próximos se transformam nos... Eles chamam de corpses, né? Os bichos? Necromorphs. Necromorphs. Corpses são cadáveres. Os necromorphs se transformam, ganham vida e atacam outros seres humanos ou qualquer coisa que se mova ao seu redor. Durante o jogo, ao montar um quebra-cabeça, você monta todo o alien. É um alien comum, não é um necromorph. É um alien originalizado, nativo do planeta que se encontra congelado, certo? Isso. Através do DNA, você consegue pegar as lembranças dele, do que ocorreu no lugar, e todos que estão naquela sala conseguem ver e entender o que aconteceu. Nesse planeta, a marca foi encontrada e foi ativa. Várias marcas subiram e transformaram os aliens nativos desse planeta em necromorphs também. Desculpa te interromper, cara, mas na verdade não é isso. Não? Não foi isso. Na verdade aconteceu o seguinte, os aliens, o planeta deles é um planeta aquático, eles são aliens aquáticos. E eles descobriram a marca. Sim. A marca preta, que é a principal. Eu também tava confundindo com isso aí, cara, porque eu fiquei confuso de onde vinham as outras, as vermelhas. Mas na verdade aconteceu o seguinte, a marca preta é a principal fonte de energia que eles descobriram. E eles queriam explorar essa energia. E eles construíram as marcas vermelhas para ampliar. Os aliens? Os aliens. Eles construíram as marcas vermelhas. Inclusive os seres humanos também aprenderam a construir, porque eles são condutores. Eles conseguem pegar o poder da marca preta. Próprios aliens, eles tiveram uma corrida em busca da evolução. E é por isso que tem várias marcas espalhadas por vários lugares. Inclusive naquele planeta onde a Ishimura extraiu a vermelha. O problema é que teve uma hora que a marca preta, ela se sobrecarregou, digamos assim. Ela meio que está programada a fazer uma função. Que é o quê? É alimentar aquele planeta e depois converter ele em alguma coisa maior. E foi o que aconteceu naquele planeta. Quando ela chegou no ápice da energia, ela começou a matar todo mundo. Ela começou a pegar todos aqueles alienígenas, que eles chamam de Rosetta no jogo, e eles estavam construindo um planeta só de necromorphs. Imagina um necromorph do tamanho de um planeta, cara. Certo, entendi. Então, assim, os próprios alienígenas, nem eles sabem dizer quem criou a marca, ou da onde ela veio, e qual que é o principal propósito dela. É isso que é bacana, porque a geração alienígena já é um mistério para a humanidade, né? Então imagina você encontrar um mistério que é um mistério para os alienígenas, cara. Caramba.
Então isso já você fica, caramba, que merda é essa? Já é divino? Ou seja, é um artefato que é maldito, porque ele vai te alimentar, ele vai alimentar o planeta e depois ele vai destruir ele pra evoluir. E o que acontece? Quando ele começou a consumir aquele planeta aquático e começou a criar um planeta com as criaturas daquele lugar, os alienígenas construíram uma máquina que congelou tudo e parou esse processo. É por isso que o planeta é gelado. Saquei. Entendeu? Ele, na verdade, aquilo tudo é água. Sendo que se você for olhar os aliens, eles são meio que um peixe, né? Eles são meio aquáticos. E, na verdade, a história é qual é? Há 200 anos atrás, quando você joga no começo do jogo, você descobre que aquela colônia descobriu uma maneira de ligar essa máquina, de desligar essa máquina e permitir que a marca preta continue o processo de consumir o planeta todo e por aí consumindo todo o resto da humanidade. Então por isso que eles se matam. Eles têm que esconder o segredo deles. E o problema é que a Inner Circle, que é aquela organização rebelde, descobriu isso. E eles na verdade não querem que o Isaac Clarke fique vivo. Eles querem se livrar do Isaac Clarke porque ele está intitulado como o matador de marcas. Mano, perfeito. The Mark Killer. É tipo, caramba, tudo isso, mano. Cara, a história é complexa pra caramba. E, na verdade, o que acontece? Ele usou o Isaac, porque ele sabia que o Isaac conseguiria chegar até a chave, e depois ele eliminar ele, porque ele sabia que o Isaac ia destruir o dispositivo em seguida. Mas ele queria o dispositivo pra quê? Pra desligar a máquina, e aí ele poder continuar com a evolução humana, né? Então a história é essa, é uma corrida entre os seres humanos, em que ele tá lutando em prol da humanidade, como mais uma vez ninguém sabe disso, e o cara ali pregando o seu dogma em busca do caos. Cara, a galera, mano, esse jogo ele tem um cunho religioso, cara, pra galera que não sabe. Demais. O Unitology é uma religião que o jogo criou e é uma religião com rituais complexos e é profundíssima a história desses caras. Mano, esse jogo aborda várias temáticas, cara, fora a religião. E é por isso que a gente tem que fazer um podcast especial mais pra frente, cara, porque é muito. É uma religião, completamente doentia. É igual uma religião que, se não me engano, é no Texas, que acredita que o Mel Gibson é Deus, mano. Na verdade, eu acho que Você tá ligado que existe? Existe. Essa religião chama-se Unitologia. Eles acreditam A do Mel Gibson? Não, a do Dead Space. Ah, tá, acho que era do Mel Gibson. Eu tava comentando até com um colega meu que se eu fosse participar de algum círculo religioso, acho que o mais certo é ir pra essa do Mel Gibson, mano. Aí tipo, no pôster dele, do Máquina Mortífera 4? Sei lá, que pelo menos eu tenho certeza que o Mel Gibson existe, mano. Né? Se quiser cortar essa parte, fica à vontade. Não tem problema não, ficou ótimo. Se você... expressão religiosa aqui, cada um tem a sua, cara. Certo. Na Unitologia, a religião deles não é muito diferente de outras que você vê. Eles pegam um símbolo, que é a marca vermelha, e eles também, igual os aliens, extraíram a energia deles. Sim. Sendo que uma coisa que eu acho muito bacana que eu descobri é que o Staxis, né, que é o poder de câmera lenta, de slow motion dele, não é dos seres humanos. Aquilo foi descoberto, isso é uma tecnologia alienígena que o ser humano explorou. Caramba. Isso eu achei muito da hora. Logo no fim do Dead Space você saca isso. E o que acontece? Eles adoram a marca e eles acreditam que através da marca que vai fornecer uma forma de poder puro e vai elevar a pessoa à evolução e pode levar a uma nova sociedade em que você vai viver em comunidade com as outras pessoas num mundo perfeito. Não é diferente do catolicismo ou do budismo principalmente, ou do, não sei, mesa branca, eu sei lá. É uma religião, cara, com fundamentos. Eu acho que se bobear, você vai pegar um fã mais chita, é bem capaz do cara alguém aí ter feito uma igreja da Unitologia, cara. Então, no caso, eles veem isso como uma renovação. Isso, essa é a palavra. É um símbolo de renascimento. Aí é que tá, símbolo de renascimento. Tá, e o porquê do... Como é que eu posso falar? O porquê dessa religião. É o único porquê que essa religião não se encaixa com as atuais. Porque nas religiões, evangélica, evangelicismo e catolicismo, não existe renovação, cara. É o fim do mundo. Existe uma nova vida, né? Mano, como é que eu vou explicar?
No caso aí seria uma renovação. No caso da ornitologia é uma renovação pro planeta e pros seres que lá habitam, certo? Isso, não é algo espiritual. Pelo que eu entendi, é algo físico. Exato, físico, exatamente. Tá aí um outro motivo. Essa religião mexe com o lado físico do ser. No caso do catolicismo Isso. e do evangelismo, o físico é o de menos, cara. Acabou o físico, acabou. Já era, não tem mais nada. A religião evangélica, por exemplo, que eu já fui evangélico, hoje eu não sou mais, mas o físico, ele não é necessário. O importante é o espiritual. Isso, no caso... É isso que é importante. Você leva... Vamos falar do fim do mundo, por exemplo. O fim do mundo no evangelicismo, no catolicismo, acabou. Nenhuma das duas tem uma renovação após o fim do mundo, cara. Na verdade, tem versões que diz o seguinte, que Deus vai libertar o diabo vai... Deus vai buscar os seus filhos, né, as pessoas salvas, Sim. e vai deixar as pessoas perdidas na terra, e vai libertar o diabo. O diabo vai ter uma época determinada em que ele vai dominar o nosso mundo, que é até onde entra a aplicação do código de barras, do número da besta. Ele vai fazer o 4, vai fazer o na terra. Depois, Deus vai descer e vai limpar tudo, entendeu? E aí, os justos vão descer novamente, e aí vai ser o paraíso, vai ser o Éden. Tem outras versões que dizem que não, que o mundo vai acabar e você simplesmente vai ser exaltado por um nível espiritual e lá vai viver em sociedade. E tem várias, cara. Sim, no caso, várias. Só que se você pegar não a nossa, o pensamento religioso de qualquer outra mitologia. A mitologia nórdica, por exemplo. O Ragnarok é o fim de um ciclo e começo de outro. O Ragnarok é o fim do mundo nórdico. Na verdade, é a mesma coisa que o nosso planeta tá iminente a fazer. O nosso planeta tá sobrecarregado, ele vai criar uma catástrofe cataclísmica e ele vai matar todo mundo. Então é que nem uma vez um comediante falou, o planeta, ele tá bem. Quem tem que estar preocupado é o ser humano, porque quem vai se ferrar nessa é o ser humano. O planeta, ele simplesmente vai se limpar, ele vai eliminar todo mundo e ele vai começar tudo de novo. E aí vai vir a ameba, vir a bactéria, vai vir a ameba, vai vir o... E nessa vai de novo ocorrer toda a evolução e aí, né, tudo de novo. E assim caminha a humanidade. Tem uma citação muito bacana desse cara. Deixa eu até pegar o nome dele aqui. Depois eu até vou te pedir pra você colocar o vídeo dele no post. Tem que pôr o vídeo dele no post, cara. Eu sei quem que é, também não lembro o nome dele. Tem o vídeo dele, ele é americano, tem o vídeo dele legendado. É o George Carlin. Isso, ele é um George comediante Carlin, mano, muito ele polêmico. Ele detona a religião da forma que as pessoas veem. É o ateísmo negro, possamos dizer assim. Com certeza. Você tem uma citação que eu acho muito bacana, que ele fala assim, caramba, o planeta já passou por maremoto, terremoto, calota solar, meteoro, vulcão, e não sei o que, e ele começa a falar um monte de coisa que aconteceu com o planeta, aí no fim ele fala assim, agora aí vem o filho puta que fala que sacolinha de plástico vai salvar o planeta, cara. Pô, dá um tempo, mano. A gente viajou, mano. Caramba. Agora vamos para a jogabilidade. Come on. Wait a minute. Você se acostumou com o lance de rolar e agachar? Assim, logo de primeira, assim, você usou bastante? Cara, posso falar pra você que o lance de agachar, nunca. Só no tutorialzinho mesmo explicando. Depois, não mais o fiz. Mas, velho, o lance de rolar, achei muito louco. Porque você não tinha um esquema de esquiva nos outros, cara. Era muito mais difícil de você se desviar, cara, do monstro vindo. Um sistema de esquiva de rolar ajuda uns 80% num jogo como o Dead Space, né, cara? Sim, você não sofre dano algum, cara. É muito louco isso. Nem sempre. Então, o boss da aranha que eu tentava, nunca conseguia rolar o suficiente pra não levar nenhum dano. Então, esses monstros, os boss, você tem que, velho, praticamente
Não é igual um jogo que tem o Quick Time lá, você vai se desviar no último segundo. Esse não, você tem que se desviar com antecedência, porque ele vem muito rápido. Ele marca o ponto que você tá, se você se desviar antes, ele vai bater naquele mesmo ponto que você tava. Ele não vai ver você se desviando e mudar o curso. Encostou, né? Sim. Então, no caso, lá. contra os monstros comuns no jogo, tem falha a defesa, no meu ver, o rolar. Porque se você tá fazendo o processo de rolar, não importa pra onde você rola, você pode até rolar pro lado do monstro. Se o monstro te atacar enquanto você tá rolando, você não sofre dano. Certo. Você fica de figuinhas. Não sei se chegou a... Você fica de figuinhas quando tá rolando. Isso, cara. Durante aquele meio segundo, se o monstro tentar te atacar, ele não vai te atacar porque você tá rolando. Cara, não sabia dessa. Tem uma hora que eu fiquei preso num triângulo de parede, tá ligado? O canto ali junto a duas paredes com 3 monstros, cara. Eu rolei 3 vezes... Não tomei golpe, cara. Entendi. Aí, nessa que eu rolei, tomei um golpe, troquei de arma, dei o tiro de 12, 3 saíram voando. Já era. Um outro ponto falho do jogo é que boa parte dos ambientes do jogo são divididos, por... ambientes, 4 paredes do jogo, onde os monstros aparecem. Os monstros são programados para atacar você dentro daquele espaço. Se você sai do elevador, você entra no lugar onde já tem os monstros lá. Eles te perseguem. Se você recuar e entrar no elevador de novo, eles voltam, eles não te atacam. É aquela coisa clássica de jogo, mais pra console antigo, né? Ele tem uma área de alcance seu. Isso. Se você não ficar naquela área, é como se ele não tivesse te visto. Né? Isso, você é imune lá. Eles não passam de lá. Tem aquele monstro, que eu acho que ele é exceção, com aquela porra daquele bicho que não morre, que ele se regenera. Sim, na verdade esse monstro que regenera, ele aparece em ponto-chave do jogo e geralmente não tem porta. Ou é um lugar pra você entrar no trem, ou tem um esquema de você escapar na escada. Eles não sobem escadas, então tá aí outra desvantagem dele. Nossa, que mancada. Ele entra no duto de ar e vai sair em cima, né? Ele não vai subir a escada. Isso, exatamente. Falando sobre os monstros, cara, eu achei que tá mais do mesmo, pelo menos de bicho. Você vê às vezes como até um easter egg, uma vez ou outra você vê um bicho diferente, que ele é meio que um bicho que ele se rasteja e ele joga, ele tem um projétil em você. Ele é uma roseta em Necromorph, ele é o alienígena local, ele é um nativo que foi infectado. Transformado. Olha que bacana. E você... Isso eu achei da hora, que é o que você vê nos outros jogos com humanos e bebês. E nesse ele passa assim, ele tá meio na multidão, mas se você prestar atenção, ele tá lá. Tem um nativo ali pra te encher o saco. Reclamação assim, sobre armas, Marco. O que você achou desse novo sistema que a Electronic Arts diz inovar o Dead Space com um sistema de armas customizável, 100% customizável? É o que eu acho. Na prática, tudo que for novo pra você vai causar uma pequena estranheza, você vai demorar um pouco pra se acostumar, ou aprender a usar, no caso. No caso desse Dead Space não foi diferente, cara. O esquema de arma, de customização de arma do Isaac como engenheiro, ele fazer a peça pra acrescentar na arma. Você tem lá os blueprints já prontos dos projetos, aí você só vê se você tem as peças e já manda fazer, ele mesmo monta. Cara, eu achei muito louco, mas no começo foi muito confuso aprender a montar as armas. Nossa, demais. Tava perdidão, cara. Mas nada que 20 minutos do seu tempo de jogo lá, prestando atenção, não vai descobrir. Quanto tempo? Mano, acho que uns 20 minutos, cara, contando todas as vezes que eu... todas as vezes que eu fui até o local. Não, assim, se você parar e ficar xeretando o sistema até você aprender, você pega rápido. Agora você não... Eu, no caso, não tava na pegada de querer aprender. Eu queria montar uma arma qualquer, eu vi ali se o dano tava bom, se o reload tava bom ali e pronto, mano. Ia pro pau e é isso. Mano, eu fiquei testando, cara. Não, às vezes eu fazia testar, mas ainda assim você entendeu o sistema. Aí mais da metade do jogo que eu fui sacar como é que funciona, e quando eu entendi como funciona, eu achei um modo muito foda, cara. O sistema é muito bom. Pra quem quer entender melhor, é o seguinte: você tudo começa com o cabo da arma, que é o esqueleto dela. A base. Você vai ter um esqueleto, a base da arma. Você vai ter uma arma para uma arma pequena, que é uma pistola, ou uma base maior, que é para um rifle. E vamos supor, vamos ter a clássica Plasma Cutter. A Plasma Cutter é uma arma de uma mão só, uma arma
pequena. Então você tem que usar uma base de arma pequena nela. E aí você vai ter uma lista de armas específicas que você pode encaixar como secundária. Se você fizer o inverso e colocar a Plasma Cutter como principal numa base de rifle, não vai ter o mesmo dano. Ela vai ter uma performance diferente. Sim, ela vai atirar mais rapidamente, só que não vai ter o mesmo dano. Ou então não, ela vai perder a potência, porque você está montando de forma errada. E isso já gera, né, a gente já tem quatro tipos de modificação ali, 4 itens. Então, continuando, pra você entender, você já vai ter 4 módulos de modificação de uma arma. E aí que vem bacana, você pode colocar uma metralhadora em cima com uma Plasma Cutter embaixo, aí você vai ter num próximo nível de modificação, que é o quê? Que aí você pode colocar um item nessa arma que você montou, e aí ela vai virar outra arma. No caso, quando você usa o mecanismo militar, a arma atira balas, comum, projéteis de balas. Aí quando você coloca lá no caso o equipamento opcional dessa arma, você escolhe se você quer que ela repita o tiro, ela vira uma metralhadora, que ela tenha um tiro único, só que forte, ela vira um rifle de precisão. Se você quer que ela tenha um cano diferente, utilize outra munição, ela vira uma 12 e por aí vai. Mano. É tudo isso com toda a estrutura que você já montou. Exatamente. E ainda por cima tem ainda um extra que você pode colocar, que ele vai acrescentar uma função para a arma. Então vai tipo de função a pegar a munição sozinho, sem você ter que ter o trabalho de apertar o A, né? No momento de desespero, você só passa por ela e a arma pega pra você. Você colocar um que eu acho muito bom, que é você colocar tipo um item chamado Stasis Coat. Pra você que tá ouvindo, amigo, olha a dica, Stasis Coat. Você vai colocar esse item na sua arma e cada tiro que você der, o monstro vai ficar em slow motion. Muito bom. Eu coloquei isso no lança-chama, cara. Que apelação, mano. Que apelação. E também tem uma que cada tiro que eu dava virava ácido. Muito bom também. Dá muito dano. E o que acontece? Por esse motivo, dificilmente, que nem eu joguei com o Michael, dificilmente a gente acho que não conseguiu fazer 2 armas iguais, cara. Mesmo a gente usando a Plasma Cutter, a minha Plasma Cutter não era a mesma Plasma Cutter do Michael. Mano, abre um leque de possibilidades de customização inimaginável o jogo. Fora que tem itens ainda que a gente sabe que existem, mas a gente não conseguiu encontrar até agora. Pois é. Nossa, é demais. Eu acho que eu não consegui explorar nem 20% das armas o quanto eu gostaria. Eu não comprei nenhum blueprint. Porque é uma coisa que exige muito recurso de você. Porque você pode encontrar as peças ou você pode simplesmente fazê-las. E aí custa mais caro. Outro negócio que eu achei muito bacana é o robozinho que te ajuda a colher as peças, cara. Escavador. O escavador. Muito da hora achei isso. Você tá num cenário muito grande, esse robozinho, ele parece uma tartaruguinha, e você deixa ele lá e vai em frente, cara. Quando ele terminar de vasculhar tudo, ele vai recolher todos os itens que você deixou pra trás, né? No caso, uma espécie de um dinheiro, né? Pra você comprar arma, que é pedaço de metal, parafuso e tudo mais, e vai levar pra você no save point. Lá, save point não, minto, no bench, porque no Dead Space 3 não tem mais save point, que eu achei... se eu te confessar, Michael, que demorei mais ou menos umas 2-3 horas pra perceber que não tinha save point. E olha que o jogo dá o aviso, que o jogo tem autosave. Pois é, quando cara. Você vê o ícone lá, não desligue o videogame nem retire o disco. E demorou pra cair a ficha. Eu falei, caramba, o save, mesmo, olha só, que antes você tinha que ir na plataforma, abrir, escolher e salvar. Então, em questão de armas, eu achei muito da hora, achei muito bom. Dá pra você usar legal a sua criatividade e ir experimentando. Inclusive, não sei se eu te contar, esqueci, tem uma arma chamada Mjolnir. Sim. É um martelo. Ele meio que... Martelo do Thor. A arma vira um porrete. Ele meio que sai atacando a arma no bicho. Uma outra coisa que eu curti pra caramba, logo na hora que eu coloquei o jogo na bandeja, foi o momento de fazer a verificação do passcode lá, resgata o passcode para habilitar funções online, basicão do jogo. Beleza. Na hora que você faz o resgate do seu passcode, habilitou ele, quando você volta para o menu principal, ele lê os seus saves que você tem na memória do seu videogame e fala: obrigado por jogar o Dead Space 2. A Planet Cracker Plasma Cutter já está no seu inventário. Então ele te deu a arma que você monta, que o Isaac monta no Dead Space 2, que é a que te acompanha praticamente no jogo todo, pra você já começar o 3 com ela.
É muito foda. Logo nesse começo, o jeito que ele faz essa arma é muito da hora. E outra coisa, deu essa parte, falei, beleza, consegui a arminha do 2, da hora, muito louco. O jogo faz outra leitura e fala, obrigado por jogar Mass Effect 3. O uniforme customizado N-Suite, que é o uniforme que o personagem principal do Mass Effect usa, que é o John Carter, né? É, Shepard. John Shepard usa durante o jogo, já tá liberado pra você no próximo quiosque de troca de roupa. Então, cara, você já tem de cara uma arma nova, teoricamente nova, e um uniforme novo inspirado no uniforme N7 do Mass Effect. Mass Effect 3, cara. Perfeito, muito bom. Eu gostei desse uniforme do Mass Effect, apesar que ele é a roupa do Dead Space 2, só com as cores diferenciadas, mas ainda assim... Então, é o que ele fala quando você vê a bio do uniforme. O custom, né? Não, ele diz lá exatamente, é uma versão customizada utilizada pra cosplay do N7. Ah, sim, verdade, realmente. Tá lá, cosplay, cara. Eu falei, nossa, muito louco. Fora que tem uma hora que você se acostuma realmente, dá a impressão que saiu do Mass Effect aquela roupa, né? Era muito bem Só feito. Que muito bem feitinha, ficou muito da hora. Eu não usei muito ela porque fugia do contexto. Então eu preferi andar mesmo com a roupa clássica que o jogo forneceu pra mim. Sim. Mas ficou muito legal a roupa do N7. E a primeira roupa do Dead Space 3, sinceramente, cara, eu achei muito feia. Muito sem graça. Ah, mas é que vem, cara. A roupa que ele pega é uma roupa de emergência. Porque a nave tava se rachando e você ia parar em órbita, no meio do espaço. Então foi aquela coisa que nem boia de emergência, cara. Ele teve que puxar a plaquinha, a alavanca na parede, pegar a roupa e é isso, cara. Ah, é que eles entraram em órbita, ele tava com a roupa comum e todo mundo já com a roupa de... Né, ele ia morrer. De elite. Ele ia morrer, então você tava com uma roupa improvisada, uma roupa de emergência, sendo que até fala na descrição que é uma roupa contra radiação e tal. Mais pra frente que você vai pegar uma roupa decente que é a roupa contra frio, né? Sim, quando ele cai no planeta gelado, que tá lá os destroços da nave, pegando fogo, tem lá sua temperatura corporal. Pra você não morrer, você tem que ficar perto do lugar que tá pegando fogo, esperar a temperatura subir pra você continuar andando, de preferência correndo. É, exatamente. Por quê? Porque essa roupa não foi feita pro gelo. É isso que é bacana. A roupa influencia, ela tem influência do personagem também. Não é que nem o 2. O 2 que tipo, essa roupa dá 20% de dano e essa aqui dá mais 2 slots de espaço. O Dead Space não, é mais coisa térmica mesmo. Essa aqui aumenta a sua resistência porque é roupa de exército. Essa aqui é roupa contra o frio. Essa aqui é roupa de explorador. Então você vai poder ter uma lanterna melhor. Você vai conseguir enxergar melhor as coisas. E não é aquela coisa assim tipo RPG. É uma funcionalidade secundária. A roupa vai ter uma lanterna no capacete e você consequentemente vai enxergar melhor o caminho. É a roupa de explorador. Isso, no caso no 2, você só troca de roupa, você pega uma roupa antiga, né? Que é daquelas que é bege, dourada, sei lá. Se eu não me engano, você troca de roupa na primeira vez que você vai... É, steampunk, né? Acessar o vácuo, no caso vai ficar sem ar. Porque a roupa antiga não tem essa função. Isso, exatamente. Que nem a roupa de neve dele, você anda muito mais anda mais rápido na neve do que contra outra roupa, porque sim, na roupa contra a neve ele tem aqueles negócios no pé, né, tipo aquelas raquetes de tênis pra prender na neve. Pra prender na neve, muito bacana. Eu achei... Pode falar. Quando você pega a roupa Elite, dá a sensação de que ele anda mais rápido, cara. É, porque é uma roupa mais leve, é uma roupa de combate, cara. Isso eu achei muito louco, cara. Ele fica muito mais ágil. Só uma coisa que eu não curti muito é que eu achei que as roupas as roupas principais são criativas. As outras, as derivações, não são tantas, porque é a mesma roupa com cores diferentes, cara. Muda uma coisinha ou outra no capacete. Na verdade é um capacete de uma às vezes na roupa da outra, cara. Tem uma roupa que eu achei muito bacana, que é uma roupa de militar, que é igualzinha, tipo, se fosse, tipo, teve esse cosplay do Mass Effect, essa seria o cosplay do Sam Fisher, cara. Que ela tem 3 luzinhas na testa e ela é vermelha. Se ela fosse toda preta ou com detalhe verde, ia ser o Sam Fisher, cara. Puta, lembrei de você na hora, que você gosta dele, né? Não sei porquê. É isso. E de resto, eu acho que não teve muito o que reclamar desse jogo. O jogo, se você achou que ia ficar mais ou menos, o jogo ficou bom. Eu, sinceramente, eu me assustei mais no 3 do que no 2. Porque no 2 é mais situações agoniantes, né? Deixa você mais aflito. Nesse aí não, esse aí tem uns sustinhos a mais. Esse até conseguiu me dar uma tremidinha assim, tipo, você fica meio... aí... Isso.
Cara, o 2 o que me dava era aflição, na verdade, quando você Então, quando é jogava. agonia. Ele te dá, é uma situação ali de mais de agonia, sabe? Tipo, Cara, quando você andava nos corredores ali dos aposentos, que tinha lá as partes lá que era um lugarzinho pra criança brincar e tal. velho, aquilo era perturbador, mano. Era muito, velho. Você viu os monstros saindo de lá e tal. Tinha bebê monstro que te atacava. Aí, tipo, você escuta a mãe chorando, procurando pela criança. Só áudio, tá ligado? É. Você escuta bebê chorando de fundo, praticamente o jogo todo nessas partes, cara. Era muito foda. A gente vai relembrar, mas o Dead Space 2 ele teve mais um terror psicológico, né? Sim, fora que o jogo também, eu fui o primeiro da série a vir em 2 discos, né, cara? Então você tem mais tempo de jogo. Que nem o Dead Space 2, tem uma parte que é agoniante mesmo, que eu nunca esqueço, que é quando aparece o primeiro bicho que não morre. Ele não morre, você vai picar ele todinho, ele não vai morrer. O que você tem que fazer? E você tinha que fazer aquele mini... Wolverine. você tinha que fazer aquele minigamezinho de você ter que achar o circuito, que parece mais um puzzle que saiu do Batman. Sei. Que ele enfia a mão na caixa do circuito e você tem que achar a luzinha. Sim. Então, você tem que fazer aquilo que é demorado, enquanto o bicho vem correndo atrás de você. Você tem que parar, atirar nele, deixar ele lento, voltar e fazer o puzzle. Mano, isso é agoniante pra caralho, velho. Passa toda a tensão, né? Você pensa, pô, essa merda vai vir daqui a Nossa, pouco. muita tensão. E o Dead Space 3, ele tem muitos momentos de tensão também, só que ele também teve uns sustinhos assim que conseguiu me pegar. Sustinho, né? Não é aquela coisa horrorosa que eu pensei, meu Deus, eu não vou mais jogar, eu tô com medo. Não, é um sustinho ali que você dá uma tremidinha no controle, mas já tá tudo bem. Sustinho de filme de terror. Sustinho de filme de terror, sabe? Tá tudo silencioso, aí o bicho pula. Você atravessa a porta e daqui a pouco o monstro passa, só que não te ataca. Buf, assim. Ou então você tá andando de cara atrás de você e fica... Tão, aí pronto. Isso, nesse naipe. Então acho que tá bom. Então, Lordcast aprova, aprovadíssimo, aprovadaço. Sem sombra de dúvidas que tá aprovado. Sem sombra de dúvida. Tá com selo. No próximo podcast eu vou fazer questão de criar o selo do Lord Classics, porque esse é um clássico. E pra encerrar pra vocês, a trilha sonora de Dead Space 3, que eu também achei fodástica, como sempre. E com vocês, né, a música que eu não sei o nome da banda, mas eu consegui achar a música que tocou no trailer da E3 e que combinou com o Dead Space, né? Você que já tá no nosso já 17º programa, já se acostumou que eu sempre coloco a música tema do jogo no fim, né? Então, meu amigo também vai ter nesse Dead Space, então delicice, né? Então acho que é isso, né, Michael? Cara, nada mais a declarar. Dead Space foi foda e pronto, acabou. Comentário de pose. Comentário nada técnico. Quando o cara vai falar... É foda, tem que jogar. Tem que jogar, mano. Tem que jogar. E é o seguinte, se você jogou o 3 e não jogou o 1 e o 2, você não merece usar esse capacete. Não merece usar a Plasma Cutter que você tem na sua mão, meu amigo. Você tem que jogar do 1, 2 e 3, tá beleza? E é isso aí, mano. Muito obrigado. Acesse nossa página do Facebook, curta nossa página, compartilhe nossa página, entre no nosso blog. Mais comentáriozinhos, comentários, que a gente adora comentários, né, Michael? Sem sombra de dúvida. Que é muito gratificante. São esses comentários que fazem tudo valer a pena. Falou? Muito obrigado, Lords, e a gente se vê no próximo capítulo. Saudações, Lords. Maicon desligando.